A nossa penúltimo debate do dia, tá? Hoje temos, e aí eu já vou relembrar a vocês, uma palestra magna muito boa, com poder. Então a gente vai tentar cumprir o horário, porque ele já avisou que tem que começar na hora. E hoje nós vamos falar de um tema também muito importante, que é o uso de gás natural, do biogás e de biocombustíveis, tá? Esse debate tem o título de Gás Natural, Biogás e Biometano, a transição da transição energética, e eu gostaria de convidar a senhora Brígida Miola, secretária executiva da Indústria do Governo do Ceará, o senhor Miguel Neri, que é o presidente da Cegás, a distribuidora de gás natural do nosso estado, e a Suzana Marinho, que é superintendente de gás e bioenergia da Marquise Ambiental. Eu vou me posicionar também. E vamos dar início. Bem, pessoal, hoje a gente acaba tendo uma dinâmica, relembrando a todos aqui, né? Nós estamos gravando individualmente os áudios para depois a gente utilizar a inteligência artificial para fazer um resumo e um podcast digital de cada um desses painéis. É muito importante que a gente use os mesmos microfones para a gente ter ali o controle e falar ao microfone, tá? Bem, em um mundo que corre para zerar as emissões, o gás natural surgiu como um combustível ponte mais limpo do que o carvão e o diesel, mas ainda fóssil. Ao lado dele, tecnologias de biocombustíveis, de biogases, ganham espaço como aliadas na corrida da neutralidade climática. E este debate ele tem um propósito de aprofundar esses dilemas, as oportunidades e os limites de uso dessas soluções intermediárias no contexto da transição energética brasileira e global. Então, para a gente começar aqui, eu vou fazer uma pergunta para a Brígida, né? Peço que na primeira fala de vocês se apresentem. A Brígida é a nossa secretária da Indústria do Governo do Estado, que vem atuando de uma forma forte. O estado do Ceará foi um dos primeiros estados a ter o uso do biometano de forma sistemática, que corresponde hoje aproximadamente 15%, né, do uso do gás natural. Então, Brígida, como é que o governo do Ceará enxerga o uso do gás natural como vetor para a indústria local, considerando as limitações atuais de infraestrutura que nós temos no estado? Cada um tem o seu. Tá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como o Gustavo já me apresentou, sou Brígida Miola, secretária da Indústria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. E eu acredito, Gustavo, que o gás natural ele tem sido visto como essencial para o governo do Estado nesse momento de transição energética, né? Apesar de nós vivermos um momento de pujança de energia renovável, de produção de hidrogênio verde com os data centers, né? Essa indústria verde, o gás natural ele ainda é considerado essencial porque nós vivemos um momento de transição, né? Apesar de a gente ter essa relevância em energia renovável, o gás natural ele ainda é essencial, principalmente para o setor industrial, né? Que são grandes consumidores de gás natural ainda. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Agência de Desenvolvimento Econômico, ela tem feito alguns estudos, principalmente com relação
aos impostos, né, que são colocados para o gás natural, que ainda são considerados um pouco altos comparado a outros estados. E nós temos buscado fazer um estudo para tentar viabilizar, baixar esses impostos que são colocados em cima do gás natural, quando compara-se a outros estados, né, principalmente aqui do Nordeste até. E com relação à infraestrutura, nós também temos buscado o apoio da própria Cegás, fizemos alguns estudos com relação a possíveis novos consumidores, ou seja, o aumento de demanda, né, de novos consumidores do setor industrial com relação ao gás natural, né? Tivemos algumas reuniões com o pessoal da Cegás, fizemos vários estudos de proposição de um hub de gás natural. Então, a viabilização de produção desse gás ela pode ser vinda, né, através de um novo navio de regasificação, mas para isso a gente tem que ter consumidor. Então, nós temos buscado esse estudo de possíveis novos consumidores que venham a se instalar aqui no estado e também daqueles que já consomem em aumentar essa demanda. Então, nós estamos fazendo esses estudos ainda junto com a Cegás diretamente, mas acredito que ele ainda seja o gás natural, apesar da relevância, como eu falei, da energia renovável, ainda é essencial nesse processo de transição energética, principalmente para o setor industrial tradicional. Isso mesmo, Brígida. Nós temos hoje aqui no estado algumas indústrias térmicas, né, que funcionam com gás, mas outras que funcionam ainda a carvão e que já vem se manifestando que vai procurar fazer a alteração, né, do seu combustível para gás natural. Mas esse tema em particular a gente vai voltar a ele logo na segunda rodada. Você sempre me coloca em rabo de foguete, né, Gustavo? Em rabo de foguete. Mas agora eu queria trazer a pergunta para o doutor Miguel, da Cegás. A gente tem aqui, né, inclusive foi o tema desse painel, o momento da transição energética, né? Hoje, com atraso, aí a gente vê que aquele euforismo inicial do uso do hidrogênio verde em larga escala, no sentido de substituir várias aplicações, aonde o gás natural, inclusive, né? Não só ele, mas tinha aplicações. E se fala cada vez mais aí, já tem projetos de grande porte no mundo que é referente ao uso do hidrogênio verde aliado ao gás natural. Então, a pergunta que eu faço, doutor Miguel, é o seguinte: a Cegás detém a concessão de fornecimento de gás natural no estado do Ceará. A empresa já vem avaliando cenários para a injeção de hidrogênio verde na rede de gás natural? E se sim, em que horizonte e em que proporção isso seria viável na visão de vocês? E quais seriam os principais desafios técnicos e regulatórios para que isso pudesse se tornar realidade? Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Brígida e a Suzana, Estado, a GNR são parceiros nossos. Bem, a Cegás é uma empresa de economia mista, empresa de distribuição de gás, detentora de uma concessão, como já foi falado. Temos uma concessão até 2042 e atuamos hoje em 13 municípios, dos quais 10 são interligados em rede, muitos concentrados aqui na região metropolitana de Fortaleza, e 3 municípios são redes isoladas, e agora estamos partindo para, com apoio da ADESA, inclusive, partindo para fazer a rede lá no Cariri, lá no Carajubá. Eu acho que será um grande feito como uma estratégia de interiorização. Então, o primeiro fato que eu gostaria de registrar é isso para chegar no H2V, no hidrogênio verde. É exatamente o entendimento que nós temos que o gás natural ele é o combustível da transição energética. Isso a gente tem falado porque, por muito tempo ainda, teremos que utilizar combustíveis
baseados em hidrocarbonetos, tá? Energia baseada em hidrocarbonetos. Estive anteontem no seminário do Ministério de Minas e Energia, em que o cenário ainda ultrapassa em muito 2050. A tendência de crescimento de demanda por energia será muito grande e, sem dúvida alguma, o país necessitará de hidrocarboneto, de petróleo, seja do pré-sal, da margem equatorial, para atender a crescente demanda. Então, não imaginemos, por mais que torçamos para que o país, o mundo, clame por uma economia verde, eu também clamo por economia verde, mas teremos ainda, por muito tempo, que utilizar do gás natural. Esse é o primeiro ponto que a gente... E, em particular, aqui no Nordeste, precisaremos ter o gás natural, seja para expandir o desenvolvimento socioeconômico sustentável, tá? Porque o gás natural ele é um combustível que substitui fontes de maiores emissões, como carvão natural, como coque e como o diesel. Então, trazer o gás natural significa dizer que você vai reduzir em 60% em alguns casos, 40% em outros casos. Então, significa dizer que você vai, sim, colocar uma fonte alternativa que permitirá trazer o Estado do Ceará e dentro de um conceito de matriz energética para uma economia de baixo carbono. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de citar. Com relação ao hidrogênio verde, a Cegás tem trabalhado, sim, para poder trazer, se colocar no esteio dessa fonte alternativa. Realizamos juntamente... Muito obrigado. Realizamos e concluímos em 2023 um estudo com a UFC para fazer análise de viabilidade técnica e econômica para a injeção de hidrogênio verde nas redes de distribuição do gás. Então, esse estudo custou aproximadamente R$256 mil. Então, foi um estudo executado, inclusive, com recursos da própria FUNCAP e parte da FUNCAP e parte da própria Cegás. Esse estudo nos trouxe alguns indicadores que nos permitirão, no futuro breve, sinalizar uma possibilidade tecnológica de introduzir na nossa rede o hidrogênio verde. Ocorre que o hidrogênio verde, com todo o esforço que todos nós pretendemos trazer, um combustível de baixíssima emissão, nenhuma emissão, na verdade, ele ainda tem alguns aspectos que trazem, eu diria, desafios. Primeiro que, para você injetar o hidrogênio verde, você tem fatores limitadores. O poder calorífico do hidrogênio verde ele é diferenciado em relação ao do gás. Tá? O custo dele ainda é muito elevado. Para você produzir e injetar o hidrogênio verde, ele custa de 4 a 5 vezes mais do que o custo do gás. Além disso, o poder calorífico dele equivale o gás 3,5 vezes mais do que o hidrogênio verde. Então, é uma proporção que você pode trazer sim, mas ainda numa condição que economicamente ela é desafiadora. Tá? Mas a Cegás está se preparando. Agora mesmo, na chamada da FINEP, nós elencamos 2 projetos prioritários. Um que era exatamente o de corredores sustentáveis, e apresentamos ele na chamada, apesar da chamada fazer referência a energias limpas, nós apresentamos na chamada um projeto para corredores sustentáveis para espalhar a cada 150 quilômetros nas principais rodovias do estado de Ceará, postos de gasolina para converter frota pesada, hoje, que é a diesel, em frotas a gás. Ao fazermos isso,
esse foi um projeto que a gente busca exatamente elevar o nível de volume de gás a ser comercializado no Estado e, com isso, ganharmos escala e, com a escala, poder praticar o conceito de modicidade tarifária aqui no Estado, reduzindo o preço de gás para toda a população, seja para o residencial, para o comercial, para o industrial e, inclusive, para as térmicas. Tá? E para o GNV, sobretudo, que é o objeto central da própria Corredores Sustentáveis. Mas, para além disso, no momento que a gente cria os postos dos corredores sustentáveis, no seu entorno há a possibilidade da gente ramificar a própria rede. Essa rede, ela servirá no futuro, sem dúvida alguma, para quê? Para que possamos também fazer a injeção de hidrogênio verde. Ou seja, o hidrogênio verde não terá uma rede particularizada e discretizada. O hidrogênio verde vai utilizar no futuro as redes de distribuição do gás natural. Tá? Agora, tem algumas limitações. O próprio estudo apontou, e alguns países que já avançaram do ponto de vista regulatório, aí eu já vou avançar do ponto de vista regulatório. Hoje temos uma lei do hidrogênio verde, mas ainda falta regulação. Alguns países já avançaram na sua regulação. Espanha, Inglaterra, Portugal, já estabeleceu limites de injeção de hidrogênio nas redes de gás. A Alemanha chega até a ter 10%, Espanha 4%, Inglaterra e Portugal 2%. Aqui nós temos um fator limitador. Por quê? Porque a gente usa o nosso gás natural também para veículo. Isso é um fator limitador, porque se usa para veículo, não podemos ultrapassar 2%, por exemplo. É um fator limitador. Tá? Então, independentemente de queiramos ou não, não poderíamos, de alguma sorte, injetar mais do que 2%. Esses são os indicadores técnicos, a não ser que novos ensaios apontem para um indicador diverso desse aí. Mas tudo isso são elementos que a gente ainda vai precisar fazer novos ensaios, utilizando novos dispositivos tecnológicos para avaliar melhor. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, já que eu cenarizei no contexto tanto do gás natural quanto do hidrogênio verde, a nossa expectativa é de que, muito provavelmente, o hidrogênio verde ele está ganhando espaço, sim, do ponto de vista da viabilidade técnico-econômica, mas que, a partir de 30, 35, é quando, de fato, a tendência desses custos a que me referi aqui vão começar a se mostrar mais competitivos. Muito obrigado, senhor Miguel. De fato, o senhor foi muito preciso em contextualizar que o gás natural tem seu espaço. Inclusive, ele estava previsto, né, dentre aquelas primeiras fases do desenvolvimento da transição energética na Europa. Hoje, nós temos ainda muitas térmicas, principalmente, que usam tanto o diesel como o carvão. Nós temos uma rede rodoviária que utiliza muito e hoje ele corresponde a um dos principais indicadores de emissões do Brasil e que poderia facilmente ser adaptado para o uso do gás natural, reduzindo aí essa pegada de carbono, não naquilo que a gente projeta para o futuro, de provocar uma redução drástica, mas a gente consegue avançar com 40%, 50%, e isso daí, de fato, é muita coisa, né? Quando a gente fala em termos de emissões do mundo. Nós vamos também pegar e voltar um pouquinho em um ponto de vista do uso do gás natural com lá o hidrogênio na próxima pergunta. E agora eu queria trazer a pergunta para Suzana, ela que é da Marquise Ambiental, né, junto com a Cegás, produzem o biogás e o biometano hoje no estado, uma das primeiras indústrias do Brasil, né? Suzana, além de uma regulação que levou muito tempo, né, quais são os maiores gargalos hoje para ampliar a produção de biocombustíveis e
biogás e como a sua injeção em larga escala na rede de gás natural poderia trazer um impacto positivo para a nossa rede, né? Como o biometano pode ajudar a reduzir as emissões em setores como o agroindustrial, especialmente aqui no Nordeste e em outros setores da economia de nosso estado. Sim. A GNR Fortaleza, né, a usina de biometano da Marquise e da MDC, são duas empresas que se juntaram e formaram essa usina. Essa usina está funcionando desde 2017, então, assim, quando a gente olha para 2017, não existiam legislações que fomentassem isso, não existia regulamentação, né? Então, assim, para esse projeto sair do papel, além esses dois grandes grupos, precisou da Cegás também do pioneirismo de abrir essa porta e perceber a importância desse gás na matriz, né? Então, a gente funciona desde 2017, né? A gente tem uma capacidade produtiva de 100 mil metros cúbicos dia. A gente tem a melhor nota de eficiência energética ambiental pelo programa RenovaBio, né? Isso significa que a nossa intensidade de carbono é a menor do país em relação a biometano, né? Então, são números muito importantes, né, que traduzem essa descarbonização. A legislação ela avançou muito, com certeza, mas ainda tem muitos gargalos, e são gargalos estaduais e municipais, né? Então, assim, o mercado livre de gás ele surgiu ali em 21, se não me engano, e até então alguns estados estão tentando definir taxas de uso de gasoduto, então tem muita coisa para avançar. Tem muita diferença entre estado, então sempre que a gente vai entrar com um projeto em outro estado, a gente tem que estar estudando uma legislação que normalmente são diferentes, né? Fora o gargalo de legislação, acho que o biometano sofre o mesmo que o gás natural sofre, né? Então, assim, quando você olha para o biometano, antes dele ser biometano, ele é gás natural, né? O fato dele se chamar biometano é porque o insumo que produz ele é o biogás. Então, quando você olha para ele, ele é um gás natural e ele sofre com os mesmos gargalos que o gás natural tem. Então, infraestrutura, né? Então, como é que leva esse gás para o interior? E aí, nesse sentido, assim, o biogás ele vai se decompor, independente de você fazer alguma coisa, a matéria orgânica vai se decompor e vai produzir biogás. E se esse biogás não for aproveitado de alguma forma, seja para uma produção de biometano, seja para uma produção de energia elétrica, seja para uma produção de hidrogênio de baixo carbono, então são várias rotas que você pode usar tecnologias diferentes para estar fazendo um aproveitamento energético correto desse insumo. Então, se você não fizer isso, o gás normalmente vai subir para a atmosfera, né? Naturalmente vai subir para a atmosfera e trazer todas as consequências de um efeito estufa, né? E se você aproveita e você ainda consegue ter um fator energético dentro do seu modelo. Para você colocar dentro da agroindústria, assim, o país, assim, em números aproximados, né? O país tem mais de 1.500 usinas de biogás, né? E 1.200 delas são do agronegócio. Então, assim, ele se tornou muito importante no sentido do não emitir, né? Então, porque essa matéria orgânica naturalmente é fazer uma emissão poluidora. Então, ele entra com esse papel de não emitir e ele entra com um papel também de substituição de alguma fonte de energia que ele estaria usando ali para uma fonte de energia mais limpa, digamos assim. Isso é muito bom. Você trouxe um ponto muito importante, né? Que quando a gente não vai queimar ele, o metano vai para a atmosfera. O metano é um gás de efeito estufa que tem um potencial efeito estufa muito mais forte do que o próprio carbono. Eu acho que é 27 vezes, né? É isso aí mesmo. 28 vezes. 28 vezes. Então, aqui, inclusive, né, se associa muito à agropecuária, né, pela quantidade de animais que a gente tem, e as fezes dos animais acabam também emitindo. Essa é um ponto
importante, né? Então, voltando aqui para minha amiga Brígida, que ela me acusa que eu coloco ela em situações difíceis, mas esse ponto da térmica, em particular, ela é interessante, porque a térmica ela tem um uso muito grande de, 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 de gás e ela acaba impulsionando também a criação de toda uma infraestrutura de gás natural, né? Então, como é que você enxerga, Brígida? Como é que o Estado está vendo esse efeito multiplicador dessa demanda? Haja vista que agora a gente tem alguns direcionamentos para ampliar a capacidade térmica, né, aqui no no país, e como é que o Estado está vendo isso do ponto de vista de oportunidade, né, dessa expansão da rede, a oportunidade de aumentar o incremento energético por parte do Estado na matriz elétrica, e aí, tendo a expansão do gás natural, de rebote você pode ter outras indústrias que vão ali aparecendo, que vão utilizar também o gás natural. Verdade, Gustavo. Eu sempre gosto de pautar que muitas pessoas falam: ah, mas você está aqui num evento de energia renovável e está falando de gás natural. Porque sempre se associa o gás natural a um combustível fóssil. Claro que é, porém, quando a gente compara, quimicamente falando, o carvão, né, mineral, próprio diesel, gasolina, quando você compara ao gás natural, que tem apenas um átomo de carbono, é óbvio que a emissão de gases do efeito estufa, comparado a um diesel que tem uma cadeia de hidrocarbonetos gigantesca e complexa, completamente diferente. Então, claro que o gás natural, ele sim é um gás de transição energética, ele diminui ao máximo, né, em grande parte, a emissão de gases do efeito estufa. E quando a gente, por exemplo, queima o gás natural, a gente emite só um tipo de gás de efeito estufa, que é o CO2. Quando a gente queima outro gás, o carvão mineral, a gente emite vários outros também, né? O diesel da mesma forma. E como foi citado aqui, se a gente deixa de utilizar o metano, né? Ou se a gente não utiliza os resíduos sólidos que são produzidos aqui, ele vira metano do mesmo jeito e vai para a atmosfera e continua sendo um gás de efeito estufa com intensidade bem maior dentro do efeito estufa do que o próprio CO2. Então, nós acreditamos que sim, o gás natural ele faz parte desse processo, e quando a gente amplia, né, e troca, faz uma mudança de uma térmica movida a carvão para uma térmica movida a gás, nós temos sim uma redução de gases do efeito estufa. Acho que ano passado, 25, nós estamos em 24, 2024, o Estado assinou um memorando, né, de entendimentos com a empresa para fazer, né, essa transição de uma térmica a carvão para gás natural, e isso daí viabiliza também, por exemplo, até a vinda desse próprio navio de regaseificação novamente, né? Nós tínhamos um navio de regaseificação aqui no estado e pela baixa demanda ele foi desativado. Então, a vinda desse navio novamente para cá, ela precisa dessa demanda de gás. E um grande consumidor de gás vai ser uma própria térmica, né? A própria térmica que pode ser instalada aqui novamente. Afora a parte do uso do gás, a gente tem também geração de emprego, né? Então, quando a gente consegue viabilizar uma térmica, mesmo que a gás, né, que algumas pessoas ainda acham que polui, etc., a gente consegue também gerar mão de obra, né? Precisa de mão de obra para trabalhar nessa térmica. E a gente também acredita que é uma forma de o Estado precisa de energia firme. Nós precisamos do que a gente chama de energia firme. Eu sei que a energia renovável ela é muito boa, mas quando é necessário, o Brasil como um todo necessita de energia firme. E querendo ou não, uma térmica ela é uma energia firme, ou seja, a gente consegue ligar ou desligar a qualquer momento que a gente precisar. Com a energia renovável, não funciona dessa forma, né? Apesar de o estado do Ceará ele ter essa complementariedade nas energias renováveis, né, com a solar e a eólica, a energia renovável ainda não é uma energia firme que a gente consegue ligar e desligar a qualquer momento. Pode ser quando a gente tiver uma expansão maior, por exemplo, de armazenamento dessa energia. E aí a gente pode conseguir.
mas ainda assim as térmicas elas vão conseguir, quando funcionando a gás, né, vão conseguir diminuir, né, essa pegada de carbono, essa emissão de gases do efeito estufa e também gerar emprego para o Estado. Então, o Estado realmente vê com bons olhos essa vinda de térmicas a gás, essa mudança das térmicas de carvão para gás, porque ainda e vai ser, o gás natural vai ser bastante utilizado. E o biometano, né, só entrando aqui na parte do biometano, eu acredito que ele também é uma das formas de a gente dar a destinação correta para os nossos resíduos sólidos. Claro que tem outras formas, mas essa é uma forma de a gente aproveitar energicamente, né, o nosso resíduo sólido. Nós sabemos que a maior parte do estado do Ceará não tem aterro sanitário, né? Ainda funciona, apesar de a gente já ter uma política nacional de resíduos sólidos que proíbe lixão desde 2014, a gente ainda tem muito lixão. Então, a maioria dos municípios, eles estão tentando viabilizar, fazer consórcios para destinar o resíduo sólido para um só local, e o ideal é que esse aterro ele seja um aterro de aproveitamento energético, ou seja, como funciona lá o da Marquise, né? Você produz o gás natural lá, né? Produz o biogás lá, transforma em biometano e consegue injetar na rede diretamente. Mas aí, para isso, a gente precisa interiorizar o gás natural. Então, por isso, esses estudos aí que o Dr. Miguel acabou de citar, que estão sendo feitos aí com o pessoal da ADESE, para viabilizar a interiorização do gás natural. Isso aí, esse daí é um ponto muito, muito importante, Brígida, que você trouxe, né? A gente tem uma parte grande de nossos resíduos, eles são de orgânicos, né? Então você consegue aproveitar isso, evitando que isso depois venha virar um problema. Senhor Miguel, eu queria voltar outra vez àquele tema do blending. O senhor falou muito bem aí desses estudos. Eu conheço esses estudos que foram feitos, né? De fato, como a gente tem linhas e circuitos de múltiplo uso do gás, que tem postos de abastecimento, você tem indústrias e tem a própria fragilização que lá o hidrogênio provoca nessas tubulações. Mas a gente vê que em outros cantos do mundo está se começando a aparecer o conceito de circuitos específicos para uma indústria, né? Onde você tem uma tubulação de hidrogênio, ele vai até dentro do pátio da indústria, a indústria já utiliza, já tem um consumo de gás natural, e na busca de reduzir as suas emissões, eles fazem um blending dentro das instalações da indústria e conseguem reduzir um pouco mais aí, essas emissões, né? Inclusive, a gente está até aqui com lá o representante da PRF, que é uma indústria portuguesa, trabalhou num dos projetos pioneiros em Portugal, o projeto da Fluene, tá? Então, a pergunta que eu faço é: o uso de blending entre gás natural e hidrogênio verde pode ser uma estratégia viável para descarbonizar setores industriais que consomem muito gás natural? Há algum estudo em andamento nesse sentido da própria Cegás fornecer tanto o hidrogênio como o gás natural e promover esse blending dentro da indústria? Não, como eu falei, nós concluímos o estudo do blend, o estudo de viabilidade do blend, que nos permitiu exatamente avaliar os percentuais de injeção de gás na nossa rede, de hidrogênio na nossa rede. Hoje nós temos os parâmetros que poderiam nos permitir fazer essa injeção, ainda que as condições técnico-econômicas ainda se tornam desafiadoras, para não dizer proibitivas, nas condições atuais. Desenvolvemos uma proposta juntamente com a UFC recentemente e chegamos a propor um ensaio para fazer uma rede dedicada
para um grande consumidor, aliás, o maior consumidor nosso, e que esse consumidor, no primeiro momento, demonstrou interesse em aceitar um atendimento exclusivo para uma linha de produção, só que nesse momento esse consumidor está buscando uma alternativa para o mercado livre, aí uma opção particular dentro do cenário do mercado de gás, e preferiu recuar na discussão que estava tendo conosco, que seria, na verdade, um projeto piloto muito interessante no nosso entendimento. Tá? Então, e uma outra possibilidade que eu descrevi aqui na minha primeira fala seria exatamente aqui o próprio edital ele foi limitador, só permitiu um projeto por CNPJ. E aí nós optamos por aquele que eu falei aqui, que era o de corredor sustentável. Mas temos em carteira um projeto que seria exatamente de injetar na rede da própria Cegás o H2V. Tá? Então, mas isso aí a gente faria, seria um projeto também piloto, e que a gente esperava obter recursos a fundo perdido da FINEP. Infelizmente, a gente teve que optar por aquele que nos daria competitividade no cenário atual e no cenário futuro. Mas, nessas condições, eu acho que há muito que se fazer. De alguma sorte, como eu me referi, temos do ponto de vista do Brasil, temos uma lei, mas que essa lei vai precisar ter uma regulamentação infralegal. Como foi feito no biometano, em primeiro lugar, nós conseguimos autorização para poder fazer a ligação dedicada, exclusiva, para um determinado consumidor. Fizemos a ligação. Posteriormente, com a produção do biometano aqui, juntamente com a GNR, nós conseguimos injetar na rede e a nossa experiência serviu para regulamentar nacionalmente a injeção de biometano. Nós imaginávamos uma experiência similar, ou seja, começar um projeto piloto com H2V e daí evoluirmos também para um processo de regulamentação, porque se não tiver um projeto piloto, parte de quem quer que venha a partir, não haverá o Congresso Nacional ou quem quer que venha a Agência Nacional do Petróleo não vai, com os seus tecnocratas, imaginar qual que vão ser as condições regulatórias para se criar uma condição efetiva operacional para se injetar hidrogênio verde na rede. De todo modo, eu acho que são desafios que vão ter que estar combinados, tanto o aspecto regulatório, o aspecto tecnológico e o aspecto técnico-econômico. Tá? Então, o mercado vai evoluir a ponto respondendo sua pergunta, hoje, por exemplo, nossa engenheira de suprimentos, gerente de suprimentos, acabou de voltar de um evento na Coreia do Sul, lá em Seul, e ela me relatava ontem exatamente que viu uma experiência muito interessante de que Seul hoje tem 3.000 veículos a hidrogênio rodando em Seul com postos de combustíveis a hidrogênio. Agora, como é que funciona? Ela disse, presidente, isso só vai acontecer no Brasil daqui em 2050, porque lá hoje é subsidiado na veia. Tá? O governo da Coreia do Sul, para viabilizar isso aí, é subsídio da veia. Então, como aqui no Brasil nós não temos condição, o governo brasileiro não vai fazer esse subsídio e discutiria até se isso é correto no Brasil. Tá? Então, não vai ser para agora que a gente vai ter uma condição dessa, respondendo a sua pergunta. Está entendendo? Então, teremos que fazer experimentos para poder criar condições em que testemos escalas, rede, injeção na rede, testemos parâmetros e, em função disso, a gente vem, de fato, comprovar a necessidade ou as condições operacionais
para daí evoluir para um padrão regulatório específico. Eu quero aproveitar nessa minha segunda fala para ainda complementar um pouco do que Brígida falou aqui, que eu acho que é um grande desafio hoje em relação às fontes alternativas. O estudo que nós fizemos, e que eu me referi aqui, o anterior com a UFC, esse que foi concluído em 2023, ele apontou sim para a possibilidade do hidrogênio verde. Ele está composto dentro de uma matriz, e particularmente uma matriz em que o gás, como Brígida bem falou, ele entra como uma fonte alternativa firme. Firme por quê? Porque as fontes renováveis, particularmente eólica e fotovoltaica, são fontes intermitentes. Não foi sem motivos que, recentemente, na época da pandemia, o Ceará sofreu um apagão e, mais recentemente ainda, Espanha, França e Portugal tiveram uma queda em cadeia, também por conta de fontes renováveis. Exatamente por quê? Por causa da intermitência. Se alguém está imaginando que vai vir algum player grande de data center aqui para o Nordeste, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, não vai vir se não tiver a certeza de que vai ter fonte firme que dê backup a esse atendimento. Mas vai estar ligada à rede. Vai estar ligada à rede, mas a rede ela não suportará, por mais que você tenha a linha de transmissão, não suportará se você não tiver o backup para poder dar sustentação. E quem é esse backup que dá essa energia firme? Só pode ser o gás natural. Então a gente hoje está discutindo, acabei de voltar de Brasília, estou fazendo isso juntamente com o consórcio dos governadores do Nordeste, uma discussão junto com todas as 9 CDLs do Nordeste, enfrentando a discussão para poder. Já gostaríamos que a medida provisória que acabou de ser publicada pelo governo federal pudesse ter contemplado o gás natural, e nós não fomos contemplados. Fala as energias limpas, fala de biometano, mas não fala do gás natural explicitamente. Estamos preparando, contando com parlamentares que são sensíveis à importância do gás natural. É a nossa expectativa que, sim, o gás natural, juntamente no futuro breve com o H2V, serão fontes firmes para dar sustentação à atração de investimentos de data center e, seguramente, para o desenvolvimento do Ceará e do Nordeste. Pô, o senhor trouxe um ponto importante aí, né? De como a gente pode ter, pelo menos nesse primeiro momento aí, a nossa rede síncrona, ela dando base aqui ao sistema. Né? Eu tenho só aqui o único ponto ressalva é que a gente não pode tornar o transitório aquilo permanentemente, não é? Porque aí a gente está provocando a adição energética e não a transição energética, e esse investimento ele perdura aí pelos próximos 30 anos, e aí a gente pode não ter o nosso tempo ao nosso favor. Mas, de fato, hoje, o sistema elétrico ele precisa ser revisto, ele precisa ser reestruturado para permitir essas múltiplas formas que a gente tem, aproveitar, não desperdiçar qualquer tipo de fonte que a gente possa produzir, sempre olhando aquelas opções que são mais limpas, tá? Olhando também o papel de cada uma delas. É fácil a gente ver que a hídrica ele tem um papel muito importante por ser a base do nosso sistema, a fonte térmica, principalmente com o gás natural, ele pode entregar aquela previsibilidade ao nosso sistema, e as energias renováveis entregam o verde para o nosso sistema junto com a hídrica. Temos outras opções, graças a Deus o nosso país é um país de opções muito diferente da grande maioria dos países que não tem opções e tem só uma, e é aquela, tá? Para a gente pegar e finalizar, eu vou trazer aqui para a Suzana, tá? Uma última pergunta é como ela enxerga o papel do biogás e o biometano no ecossistema do hidrogênio verde. Sim, assim, eu considero energias complementares, né? Então, assim, acho que a energia é fonte de todas as atividades humanas, né? Seja para prestar um serviço, seja para produzir qualquer coisa.
né? Então, não se desperdiça energia em nenhum mercado. E a fonte de energia, ela pode vir de vários lugares. O que vai fazer sentido é o tipo de operação que eu estou fazendo, né? E eu preciso, sim, dessas energias que vão dar, digamos assim, essa segurança, como o Miguel disse, né? Não adianta eu achar que eu vou funcionar só com um tipo de energia. Então, se a gente tem backup para um monte de coisa, né? Então, a gente tem backup de internet, a gente tem backup de tudo. Então, como não ter de energia? Então, assim, são complementares. O biogás aparece com importância porque ele é poluidor, então ele é um gás poluidor e ele precisa ser utilizado, né? As rotas tecnológicas têm evoluído muito, né? E aí cabe ao empresariado estar evoluindo nesses testes. A gente não pode fechar os olhos. Então, assim, hoje eu produzo biometano, mas amanhã pode ser que o hidrogênio de baixo carbono faça mais sentido. Então, assim, o importante é que eu consiga pegar esse gás, olhar quais são as tecnologias que hoje estão no mercado, né? Tentar tirar dele o melhor aproveitamento. Então, assim, hoje no mercado o que existe é o biometano, então já está funcionando. A gente passou por uma fase de comprovar nossa qualidade. Então, assim, isso foi muito importante. Então, tinha uma fala muito grande no mercado sobre é um gás mais pobre, é um gás que não... E não, a gente conseguiu provar que somos iguais, conseguimos entrar na mesma qualidade. Então, assim, isso foi evoluindo. Então, as outras rotas tecnológicas estão aí disponíveis no mercado. Algumas mais viáveis, outras menos viáveis. Algumas vão evoluir, outras vão ser esquecidas, mas eles vão se complementar. E o que eu acho que o país está buscando quando se fala de todas as rotas, e é isso que tem que estar na cabeça de todos, é que precisa chegar no melhor custo e que não falte para ninguém, né? E que atenda a todo mundo da melhor forma possível. Então, para isso, é preciso entender os modelos de negócio, é preciso entender o que é que aquela localidade, aquele município, aquele estado tem de consumo, tem de necessidade, né? E desenhar essa melhor rota possível. Muito boa a sua resposta. Eu queria só mesmo pegar e complementar para finalizar minha fala, e eu vou deixar aqui aberto para vocês falarem suas últimas considerações, né? Mas o mundo ele está mudando, né? Mudando rápido, o sinal, né? Só que essas mudanças exigem, primeiramente, uma coisa que é a mudança do paradigma, né? Precisamos olhar as fontes alternativas, principalmente, é que ela faz um serviço ambiental que hoje não é precificado. E a mudança do paradigma ele vem nesse sentido. É quando você começa a precificar, né? Porque a sociedade ela paga ou direta ou indiretamente por conta desses acontecimentos, né? E hoje essa conta ela está muito cara, né? E que ela recai principalmente para a sociedade através do governo, porque a única fonte de receita que os governos têm é os impostos que a gente paga, né? Então, ter boas escolhas e ter opções, ela é muito, muito importante. Eu me despeço, deixo vocês com a fala. Obrigado a todos. Podemos fazer uma pergunta, porque a gente já está no horário. Eu peço o senhor só ali para ir para o microfone, porque a gente está gravando. Ele vai ligar aqui. 5. Boa tarde a todos. Eu sou o André Arschi, eu estou aqui representando a Associação Cearense de Inovação. Eu queria rever alguns pontos que vocês falaram, porque eu fui funcionário da Petrobras há 35 anos. Eu fiz 26 projetos de transferência de gás natural por carreta no Ceará. Nós levamos gás para Teresina. No Paraíba foram mais 4 projetos. E nós iniciamos o estudo pelo aterro de Sobral, que era o mais que estava mais. Isso tem 20 anos. Isso prova o quanto o Brasil ainda está no país do futuro. Há 20 anos atrás,
tudo que eles falaram aqui, a gente já estava tentando fazer. A gente já estava tentando fazer como a Petrobras. E não foi feito. Alguns entraves, já tinha legislação para trazer, nós conseguimos a legislação para transportar o gás, nós conseguimos a legislação para adequar a carreta. Eu fiz o primeiro transporte GNL de Paulínia para Brasília. Fantástico o GNL, secretária. O GNL é um substituto fantástico para o GNV. Fantástico para contribuir com a economia. Porque eu digo, nós chegamos a fazer um projeto piloto, que a Petrobras tinha um jargão que era do poço ao posto. E nós iríamos fazer lá do poço ao posto, mas só que de biogás. Nós identificamos, tá certo que o poder calorífico do gás natural é um e do biometano é outro. Isso é inegável. E aí, o que aconteceu? Que nós não conseguimos completar porque não conseguimos fechar, na época, com a Marquise, que acho que na época era, se não me engano, era a própria Marquise, que a gente não conseguiu, assim, não foi para frente o do poço ao posto. Com relação às linhas de distribuição, a Cegás, a Petrobras entrou na parceria das distribuidoras de gás estadual, ela tinha um percentual, depois ela saiu, e era quem ainda ajudava a subsidiar alguma ampliação de linha de gás natural, certo? E com a saída dela, realmente ficou muito difícil para o Estado e para a Cegás e para as companhias de gás em geral poder fazer ampliações de gás, porque o custo era muito caro. A rede que o senhor está falando de fazer, nós tentamos fazer em Teresina. Nós levamos uma carreta saia daqui, aí nós implantamos o gás natural em Teresina e tentamos fazer uma rede próxima do posto, que era para poder ver se a gente conseguia diluir mais, só que a distância ainda era muito grande. Os outros aqui de projeto, nós vamos de Aracati para Quixadá, de Aracati para Quixeramobim, de Aracati para Russas, nós fizemos tudo isso. Então, veja, esse aqui eu estou deixando para vocês, que eu fiz isso há 20 anos atrás. Quando eu mudei do Maranhão para cá, foi 2005. Nós estamos aqui ainda discutindo coisa que já foi, que já andou, que já está, entendeu? Essa é a preocupação que a gente está tendo. A gente está tendo muita morosidade em fazer, executar. Essa é a minha preocupação e o que eu deixo para todos vocês. Viu? Então, obrigado. Pergunta não. A pergunta é essa. Essa. A pergunta é essa. É que eu queria tanto da Marquise quanto da Cegás, quanto da secretária também, porque o governo vai ter que. Não adianta sair correndo atrás de edital. Me desculpe, não adianta sair correndo atrás de edital. Tem 127 bilhões de reais agora aí da COP Nordeste. Por que não fazer? Por que não destinar um valor desse aí para completar o gasoduto? Fazer gasoduto virtual de GNL? Fantástico. Não gasta pouca energia. A descompressão dele é por diferença de temperatura. Tranquilamente, muito fácil. Entendeu? Então fica aqui o meu alerta que nós estamos 20 anos atrasados e a prova disso está aqui. Sou eu. Tá Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, eu deixo aqui quem quiser responder e a gente já vai falando as nossas últimas palavras. Tava deixando para ti, Miguel. Não, mas eu gostei muito do que você falou, Gustavo, da questão transitória, né? Eu não sou nem 8 nem 80. A gente também não pode viver eternamente de gás natural, óbvio, mas também a gente ainda não consegue viver de hidrogênio. Acredito que essa mistura, né, esse blend, ele deve ser feito pouco a pouco. Porém, como já foi falado aqui pelo próprio Miguel, a gente não consegue misturar logo de uma vez o gás natural com hidrogênio verde, até porque são compostos químicos diferentes. A gente fala de um hidrogênio, eu gosto sempre de explicar isso. Não sei se vocês ainda lembram da tabela periódica. O hidrogênio ele fica lá em cima, né? O primeiro quadradinho lá da tabela periódica, sozinho. Ele não faz parte de nenhuma outra família quando a gente olha a tabela periódica. Justamente porque ele tem características físico-químicas completamente diferentes dos outros elementos químicos. Ora, pois, se para eu misturar, né, o biometano com o gás natural, a gente teve que passar por toda uma regulamentação, por todo um processo de alteração da lei, porque o biometano ele tem que ter as mesmas características físico-químicas do gás natural. Imagine você para a gente misturar o gás hidrogênio ao gás natural.
nós temos que ter tubulações diferenciadas, nós temos que ter vários estudos. Lá na China, eu participei de um curso lá e eles estavam fazendo vários testes, Gustavo, de motor movido à mistura do gás natural com o gás hidrogênio. E eles estavam super felizes porque eles conseguiram níveis bem elevados nos testes de mistura de 10% de gás hidrogênio com gás natural. Então, esse estudo piloto que pode ser viabilizado, né, Miguel? Eu acho que vai vir com um otimismo muito grande, porque ele vai poder ajudar, como foi feito com o próprio biometano, né, a ter uma regulamentação, uma possível regulamentação. Com relação à demora, né, Luiz, eu acredito que, de fato, nós não temos ainda uma regulamentação palpável tanto para essa mistura, para esse blend, né, nem tampouco para o próprio hidrogênio. Agora que ele saiu, né, nós temos aí uma regulamentação para o hidrogênio verde ainda um pouco limitada, mas que não depende somente do Estado, que nós precisamos de uma regulamentação ainda a nível federal, e aí, posteriormente, nós conseguimos fazer uma regulamentação mais pautada a nível estadual, mas acredito que nós conseguimos evoluir, né? Apesar desses 20 anos, nós conseguimos evoluir. E, assim, eu acredito que para a gente fazer toda essa infraestrutura, não adianta só eu trazer navio de regasificação para cá se eu não tenho demanda, eu não tenho quem consumir. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da vez passada. O navio foi embora porque não tinha consumidor. Pois é, então o que nós temos que fazer é isso daí, né? É fazer todo esse levantamento que já está sendo feito de possíveis novos consumidores, principalmente no interior, né, do estado do Ceará, e fazer esse gás chegar até lá. Eu sei que fazem 20 anos já, mas acredito também que essa demanda está aumentando e a tendência é que ela aumente também ainda com o crescimento das fontes de energia renovável, que eu já falei anteriormente. Mas o Estado ele vem trabalhando, sim, tanto com relação aos benefícios, à diminuição dos impostos que estão acima e por cima do gás natural. E acredito que a gente vai conseguir aí diminuir esses 20 anos aí para uns 5, né? No máximo 10, para poder fazer acontecer o gás natural e o hidrogênio verde aqui no estado. Como é seu nome, amigo? André. André, a gente também tem uma estrada longa aí também. Eu acho que ninguém inventa a roda, né? Então, essa sua experiência, exatamente, ela vem se acumulando ao longo dos anos. Então, o que a gente está fazendo hoje, certamente, está bebendo na fonte de quem plantou semente lá atrás. Tá? Eu estou há 2 anos e meio em Fortaleza. Eu sou de Salvador e fui para Brasília no primeiro governo do presidente Lula. Fiquei 20 e tantos anos lá em Brasília trabalhando no governo federal. É que o governador Elmano me convidou para vir trabalhar aqui. E a minha experiência lá em Brasília, eu trabalhei tanto na área de Minas e Energia quanto em política industrial. Visitei, fiz muita... Em política industrial, eu visitei fiz muita missão na área de energias renováveis e de mobilidade elétrica. Eu voltava, às vezes, de missão na Europa, achando que a mobilidade elétrica era para amanhã e que os carros elétricos iriam inundar o país até 2030. E eu te confesso que hoje já não penso mais assim. Voltei para a minha origem, que é mineração, e descobri que vai faltar matéria-prima para poder atender todos os lítio, nióbio, porque não tem mina suficiente, a dinâmica é diferente. Então, as coisas não acontecem no time que se quer. E um outro detalhe também, André, é o seguinte, eu vou dizer, em 22 anos que eu tive em Brasília, 80% das reuniões que eu participava, não acontecia nada. É impressionante como você faz reunião para marcar reunião e não acontece nada no governo.
Grupo de trabalho. Então, quem é executivo sabe disso, é terrível. Tá? Falando assim porque é da natureza humana, não sei porquê, mas... Então, estou falando assim, é um desabafo de quem é gestor e para implementar políticas públicas é um desafio. Então, se hoje você diz assim, poxa, isso eu pensei lá atrás, trabalhei lá atrás, mas é um processo cumulativo para chegar aonde... Então, para chegar, para botar posto hoje, você tem que ter política industrial para poder converter. Aí a gente procura a Scania, procura Camis. Quem é que vai colocar uma fábrica da escala para botar carreta que a gás e vender em escala? E quem vai comprar essa carreta? Então, quem é que vai botar a preço competitivo para vender comparativamente a uma carreta a diesel? Então, quem é que vai dar manutenção? Como é que vai botar rede de concessionário que vai fazer? Então, é uma logística que para você... Vamos botar posto de combustível a cada 150 quilômetros. E quem vai comprar? Porque 6 meses depois a carreta vai precisar ter manutenção. Tem concessionário para fazer a manutenção? Não tem. Então, toda uma logística que envolve. Da mesma forma, o carro elétrico, como é que você faz o carro elétrico se a autonomia dele é só 300 km? O cidadão comum vai comprar carro elétrico se não compra carro elétrico, está entendendo? Se ele precisa viajar, ele vai ficar 24 horas com o carro na tomada para poder dar mais carga, para poder... Então, alguns hoje que não viajam se dão ao direito de comprar carro elétrico, querem comprar. Mas a maioria não é tão... Vai demorar muito tempo até que o carro elétrico tenha autonomia de 1.000 km para poder... facultar. Então, esse time, meu caro Gustavo, não vai ser tanto assim. A própria Europa hoje está encalhando o carro para dedéu. Tá? Além de que o deságio. Tá? Você compra um carro elétrico, a bateria de lítio dura 7 anos. Você só tem uma revenda. Quem compra o carro vende com 4 anos. O segundo que comprar não vende mais. Porque a bateria foi 70% do preço de um carro elétrico. A bateria de um carro representa 70% do preço de um carro. Então, com 7 anos já foi embora o carro. Então, tem todo esse contexto que ainda vai precisar o mercado se redefinir. Eu assisti um vídeo da BMW, que o cara entra, chama uma espécie de Uber, aí encosta um BMW, abre as portas em formato de asa, o cara entra, o carro é autônomo, ele roda na autopista, e aí recebe uma ligação, ele deixa o carro andar sozinho e tal, até que chega no local dele, e aí o vídeo, isso num congresso, uma feira de veículo elétrico. Qual é o modelo de negócio hoje da BMW? A BMW não quer mais vender carro, ela quer vender quilometragem, ou seja, a BMW argumenta de que eu não quero, quem é que não quer ter uma BMW na sua porta? Não para ter a propriedade, mas para ter o uso fruto do carro. Tá? Então, ela começa a... Então, outros modelos de negócio começam a prevalecer no contexto de veículo elétrico. Eu estou falando assim porque, para a gente começar a pensar de que temos que sair da caixinha e pensar em outras modalidades de formatos econômicos. Mas, seguramente, a transição energética, ela tem que pensar... A transição energética para a economia limpa, não. É para a economia de baixo carbono. Vai faltar energia no mundo se o mundo continuar no padrão de consumo que pretende ter. Se alguém chama hoje, faz uma pesquisa mais banal que seja, no chat GPT, essa pesquisa consome horrores de energia de nota 5. E aí ninguém está preocupado com isso, mas consome energia. E de onde vai vir a energia? Ou é do gás, ou é da energia solar, mas vai consumir energia. Isso custa para a sociedade. Isso tem um custo para a sociedade. Então, meu caro, de alguma sorte, por mais verde que nós pretendamos ser, a gente vai ter que... Vamos defender energias limpas, vamos defender, mas o baixo... Por isso que eu hoje defendo. O gás é a fonte energética para a economia, para a transição rumo à economia de baixo carbono. Então, essa, para mim, é E o hidrogênio verde,
ele vem se somar porque ele vai ganhar competitividade, tanto mais redes de gás natural tenhamos instalado ao longo do Nordeste, ao longo do país, porque é com a rede de gás natural que o hidrogênio verde vai ganhar competitividade de distribuição no futuro, seja ele qual for, 2040, 2050. Porque é com uma rede já capaz de distribuir esse hidrogênio verde que ele vai se tornar viável efetivamente. Tá? Então, seguramente, todo o esforço que o senhor fez há 20 anos, cada vez mais estará sendo cristalizado agora, amigo. Tá? Obrigado. Obrigado. Então, acho que só trazendo uma ideia de time de negócios e de projetos, né? Então, eu falei que a gente começou a operar em 2017, mas a gente começou a estudar esse projeto em 2010, né? Então, assim, é muito tempo. E aí você se pergunta por que não foi mais rápido, por que não foi mais rápido? Então, a gente precisa de alguém que queira fazer a experiência junto. Então, não é uma coisa que se faz só, né? Então, a gente precisou que a Cegás também abraçasse a ideia e fizesse os testes juntos, né, com a gente, para a gente conseguir provar que esse biometano era igual. Também isso que o Miguel falou sobre fazer sentido dentro da sociedade. Então, assim, muitos projetos não vão se viabilizar, né? Ou por escala, ou por demanda, né? Ou por mercado. Então, tipo, muitos não vão se viabilizar. Então, você vai ter uma ideia e ela não vai se viabilizar. Se eu não me engano, foi a usina de carvão que que produziu o primeiro hidrogênio verde do Ceará. E isso já tem alguns anos. E ela não deu continuidade. E isso não tem escala. Por quê? Porque ela encontra, sim, barreiras e normalmente são econômicas, né? Porque, assim, se você procurar uma latinha no aterro, você não acha. Está 100% reciclada. Mas tem um monte de coisa para a gente atuar em cima. A gente tem um monte de coisa para reciclar, né? E a gente encontrou na matéria orgânica um caminho aí para reciclar em um mercado que fazia sentido. Então, assim, o empresário está sempre tentando, ele está sempre estudando. Então, assim, o Miguel precisa fazer o estudo dele de blend de hidrogênio agora para que em 2050 seja realidade, senão não será. Né? Então, ele precisa falar sobre isso hoje, ele precisa tentar hoje para que talvez em 2050 faça sentido. Né? E assim a gente vem evoluindo, né? Enquanto empresa, enquanto sociedade. Assim, é muito importante ver que a gente não pode perder, talvez, o papel de cada fonte energética nesse ecossistema. Né? E eu escutei essa semana as pessoas trocando o nome transição energética por adição energética, né? Então, a gente não está numa busca em substituir 100% do gás natural, mas de adicionar energias a ele que tragam ganhos para a sociedade, que, de alguma forma, tragam uma descarbonização. Então, a gente fala em descarbonização de frota. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai viabilizar? E isso vai evoluir tanto na rota tecnológica, porque a tecnologia vai avançar e vai se tornar mais barata, isso vai ajudar com que viabilize projetos, né? E é isso, mas eu acho que o posicionamento do empresário e da sociedade é super importante para dar um impulso nisso. E a gente está aqui tentando, né? Tá bom. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês por estarem aqui com a gente e tenham um bom evento.